Boa noite a todos. Bom, já há algum tempo, final do ano passado, agora nesse início de ano, eu até parei um pouco de tocar em assuntos que, na verdade, estão diretamente relacionados aí à nossa sociedade, porém, no âmbito fora daqui do município. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu procuro, às vezes, tocar nesses assuntos, sendo que a gente é vereador, obviamente, como vereador, nossa atuação, ela se dá no campo só do município. Eu digo que é exatamente o contrário. Nós somos, talvez, os representantes que estão mais próximos da sociedade. Não necessariamente aqueles que, talvez, não por ordem de importância, mas talvez aqueles que talvez possam fazer menos, tendo em vista que o nosso campo de atuação, ele é bastante limitado. Haja visto aí que muitos dos vereadores aqui, eles trazem uma série de demandas, obviamente, que devem ser solucionadas pelo Poder Executivo, no caso aqui do município, a Prefeitura. Isso, logicamente, acontece por quê? O vereador é uma pessoa que normalmente está na rua, está conversando com as pessoas, recebe quase que o dia todo aqui a visita de munícipes, alguns com demandas, outros com qualquer tipo de outra reclamação, enfim. Acaba que isso passa a ser o maior papel do vereador. E o papel de fiscalizador, ele não fica relegado ao segundo plano, porém, o vereador que acaba atuando muito nesse campo, ele perde um pouco da capacidade de analisar, talvez, alguns processos que talvez ele pudesse contribuir para evitar algum tipo de erro. Mas essa é uma demanda muito comum hoje, em função de um problema que os municípios vêm sofrendo, e eu sempre tenho falado isso, e a tendência é ficar cada vez pior. Por quê? Quando você tem um ciclo econômico bastante rico, como foi aí os primeiros anos do governo Lula, você acaba fazendo com que muitos dos recursos possam ser transformados em serviços nos municípios. Isso aconteceu, como eu disse, nos primeiros 8 anos, depois a Dilma, e depois começou uma queda. E com isso, a gente sente hoje a dificuldade que os prefeitos têm para poder executar os seus orçamentos, porque às vezes é criada uma ilusão muito grande, Patrícia, quando a gente apresenta aqui o orçamento, né? Qual é a previsão de arrecadação? R$1 bilhão. Parece que, nossa, é muito dinheiro. E as pessoas, e nós, que estamos diretamente ligados a esse processo, vamos percebendo ao longo dos meses que, às vezes não é ficção, mas que é difícil você atingir essa arrecadação. E com isso, muito daquilo que às vezes é orçado, é pensado para o município, acaba ficando de lado e, obviamente, tem as suas prioridades. Salvo aí a educação, que tem aí uma parte poupuda do orçamento, 25%. A saúde, que é 15%, porém, nós sabemos que é impossível você fazer saúde numa cidade com 15%. Municípios aí gastam de 25% para cima. E aí sobra pouco para você investir. Então, eu estou aqui falando isso, como vereador de oposição, eu poderia falar assim, não, que o prefeito não faz porque não quer, como foi muito falado, inclusive na nossa época. Era muito comum falar que o Hamilton não fazia asfalto nos bairros porque não queria, que tinha dinheiro, Eu lembro que um vereador falava assim, o município arrecada R$1 bilhão, e não asfalta lá um pedacinho, Paulinho? Aquilo mexe com a gente, porque quando a gente é governo e a gente conhece a realidade, você fica pensando assim, puxa vida, não é verdade o que o vereador está falando. Ele pode até ter razão, porque ele deve estar falando isso para quem? Para os moradores daquela região. Mas eu acho que de uma irresponsabilidade, Abner, muito grande. E eu tenho mudado bastante o meu modo de entender, de analisar, e tentado procurar ser um pouco mais participativo e tentar ajudar de forma efetiva, e não com críticas. As críticas fazem parte, Acho que a gente está aqui também para dizer o que está errado. Então, hoje eu estava fazendo um pedido de informação, e até o Rodrigo fez uma defesa. Eu disse assim, eu nunca critiquei o SAI enquanto uma entidade, dizer que o SAI não presta um bom serviço. Não. Na verdade,
desde o nosso tempo também, nós temos esses problemas que o SAI executa vários tipos de manutenção, e a maioria é fazer buraco, né? Infelizmente, né? O trabalho do SAI, ele é subterrâneo, e toda vez que você tem vazamento, entupimentos, você tem que abrir. E nós sabemos da dificuldade que é, às vezes, para ele solucionar o problema da forma como a gente acharia que seria o normal. Ou seja, você vai lá, identifica o problema, abre o buraco, conserta, tampa e deixa do jeito que estava. Se você pensar, deveria ser assim, mas a gente sabe que a estrutura, ela acaba não conseguindo dar conta. Então, assim, quero deixar bem claro que quando eu faço a minha crítica, eu vou mostrar aqui até uma ideia, que eu tenho o maior respeito, inclusive pelo Nelsinho, né, pelo pessoal do SAI como um todo, né, sou amigo dos funcionários lá, eles sabem disso, mas assim, o Nelsinho eu conheci agora nessa gestão, tenho profundo respeito, quando eu preciso, ligo para ele, ele me atende, o engenheiro André também, sempre que eu preciso, eles me dão um retorno, procuram atender, né? Então assim, não tenho o que reclamar não. Quando a gente faz a crítica, como eu disse, às vezes a gente entende que poderia ser feito de outra forma, então a ideia é sempre fazer isso. Então eu vou aproveitar, tem um vídeo aí, Chico? Esse vídeo eu fiz na segunda-feira, nós somos chamados para ir ali na região do Flórida. Acho que várias pessoas já apontaram esse problema aí. Se não der, coloca a foto, Chico, não tem problema não. E os moradores estavam reclamando desse serviço, que faz mais de mês que está lá. Pelo vídeo dá para ver um pouco melhor. Comendo aqui por baixo. Qual é o questionamento que a gente tem? Está saindo som, não está saindo imagem. A gente vai estar cobrando aí as autoridades responsáveis. E lembrando que nós estamos aqui. Olha a situação. Bom, tem um probleminha técnico ali, mas vamos lá. Qual é o problema que fica ali? A impressão que dá é que está abandonada a obra. O que é pior, eu vi placas da mobilidade urbana e vi placa do SAI. Inclusive eu faço o questionamento, eu estou falando do SAI aqui, mas talvez o problema nem seja do SAI. Pode ser que seja da infraestrutura. Porque eu olhei lá, só tinha uma tubulação de esgoto e uma caixa de visita, né? um PV. E a água está caindo ali, está infiltrando. A tendência essa água, ela vai começar a corroer a parte de baixo, de repente aquela caixa, ela vai afundar. E aí o prejuízo é maior. Então, está em época de chuva, eu entendo, é verdade, mas, pô gente, mais de um mês, e atrapalha. O Lucimar conhece ali o pedaço ali, morou ali perto, e as pessoas estão reclamando que já não está quase, que não está dando para passar com o carro. Então assim, é um problema que a gente tem por obrigação ir lá fazer, mas eu não gosto muito de fazer esse tipo de amostra, não, que parece que a gente está falando óbvio, mas a gente tem que atender os munícipes, né? Serviço, segundo os moradores aqui, começaram a mexer no começo do ano, vieram, arrumaram, não terminaram o serviço, voltaram e agora mexeram e deixaram dessa forma. O grande problema é que essa água que cai aqui, ela vai infiltrando e ela vai carcomendo aqui por baixo. E você sabe o que vai acontecer, né? Isso aqui pode afundar de uma hora para outra. A gente vai estar cobrando aí as autoridades responsáveis. E lembrando que nós estamos aqui a pedido dos moradores que estão com a via interditada, e o serviço mal feito, a gente sabe que depois o resultado é dinheiro jogado fora, começa o serviço, a gente não sabe se é do SAI, se é da infraestrutura, mas a gente vai estar tomando providência aqui. Então é isso. Olha a situação. Tá voltando. Na verdade, basicamente era isso que eu tinha para falar em função do meu pedido de informação, para saber de fato de quem é aquela obra, né? Porque acho que não tem pai ali essa coisa, e as pessoas sabem, às vezes nem é quem reclamar. Às vezes eu estou falando do SAI, que às vezes nem é do SAI.